Então nós vamos acalmando os nossos pensamentos, buscando nos desligar de tudo aquilo que nos aconteceu durante o dia, limpando as nossas mentes da agitação do dia a dia. Vamos escutando os acordes desta música, deixando que eles envolvam o nosso espírito. E com a suavidade do canto dos pássaros, com as notas deste piano, nós vamos elevando os nossos pensamentos e buscando a sintonia com os guardiões, amigos do plano espiritual, que chegam ao nosso lar para fazer uma completa limpeza e harmonização. Eles aplicam em cada um de nós um passe de limpeza que vai expurgando o nosso sistema energético energias negativas, miasmas, eliminando do nosso ambiente formas, pensamentos. Nós vamos nos sentindo cada vez mais leves. Nós pedimos a presença dos veludos que se colocam no lado externo do nosso lar, criando aquela proteção energética que impede que espíritos menos esclarecidos possam vir a perturbar o nosso ambiente. Impede que os pensamentos negativos possam ser direcionados aos nossos. Nos sentimos leves, protegidos, aptos a nos ligarmos com a espiritualidade maior que estará conosco no trabalho desta noite. Vamos assim ligando os nossos pensamentos com o Ruiz, o dirigente do trabalho e da assistência espiritual, do acolhimento de amor. Nos ligamos ao Zé, a Maria do Rosário, aos Sete Flechas, a Rosália, ao Lua, nos ajudando na compreensão de tudo aquilo que conversaremos nesta noite. Nos encontramos com Eliamar, Cíntia e Cássio. Nesta reunião, formamos aquela egrégora que busca o autoconhecimento, a autotransformação e a cura de nós mesmos. E fortalecendo os nossos pensamentos, a nossa ligação com o plano espiritual, nós vamos dizendo a prece: Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus,
fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Sentindo a presença desses irmãos ao nosso lado, nos encaminhamos até as paragens de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E essa irmã nos recebe de braços abertos. Sentimos o seu abraço caloroso, acolhedor. Nosso coração se enche de amor. E nos tornamos ainda mais leves. E com Maria, nós vamos até o nosso Mestre Jesus. E a Jesus nós vamos agradecendo por todos os ensinamentos que Ele nos deixou. Agradecendo pelos exemplos que nos guiam nos dias de hoje. Pedimos ao Mestre que ilumine nossos pensamentos, para que possamos compreender a profundidade dos seus ensinamentos. Jesus nos pega pelas mãos e nos leva até o nosso Pai. E à frente de Deus, nós vamos nos colocando humildemente, agradecidos pela presente encarnação, por tudo que somos, por tudo que temos, agradecidos pelas oportunidades que Deus coloca no nosso caminho. Pedimos a Ele iluminação, para que possamos perceber essas oportunidades e abraçá-las com todas as nossas forças, para que possamos nos aproximar dele. E para fortalecer a nossa ligação com o Pai, nós dizemos a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, agora e sempre, que assim seja. Que possamos ter um bom encontro e sairmos dele maiores do que quando chegamos. Graças a Deus e graças a Jesus. Estão todos bem? Sim. Então tá bom. Sim. Vamos começar então. Hoje nós vamos ver o capítulo 22 do livro Aqui e Agora, de José Carlos de Luca. O título é Mais Forte e Capaz. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Quem falou isso foi Jesus. Jesus pronunciou essas palavras em um momento de intranquilidade para os discípulos. O clima da ceia da Páscoa estava tenso, pois naquela noite Jesus havia anunciado que sua hora havia chegado e que ele seria traído por um deles.
O que Jesus quis transmitir aos discípulos ao pedir que não se perturbassem? Que as suas previsões não aconteceriam? Que tudo correria de outra forma? Que na última hora Deus enviaria todo o sofrimento, evitaria todo o sofrimento anunciado pelo Cristo? Essa hipótese está descartada pela própria história, pois todos sabemos que Jesus foi traído, preso, condenado e crucificado. E seus discípulos não tiveram um destino melhor. Então, somos levados a crer que, ao pedir que o coração dos discípulos não se perturbasse, Jesus quis dizer, a despeito das dores e das dificuldades por que todos passariam, inclusive ele, no final tudo ficaria bem. A luta seria grande, mas os ganhos seriam ainda maiores. De fato, aqueles foram dias amargos para os discípulos. Imagino a dor moral que sentiam ao saberem que Jesus estava pendurado na cruz, sofrendo até a morte, sem que algo pudessem fazer para salvá-lo. Penso também na sensação de completo desamparo que sentiram ao imaginar que não mais teriam Jesus por perto. Afora isso, o pavor, evidentemente, envolveu todos, entre os prenúncios da perseguição que também desabaria sobre os discípulos do crucificado. Por tudo isso, podemos compreender as palavras preventivas de Jesus, para que o coração dos seus amigos não se perturbasse diante de tantos acontecimentos nefastos. Ele assim disse porque sabia que, apesar das tempestades, tudo ficaria melhor, como ficou. Quando Jesus, depois de sua morte, ressurgiu aos olhos dos seus amigos em corpo espiritual materializado e permaneceu com eles por 4 dias, foi uma explosão de alegrias novas, de esperanças renovadas, de certeza de uma amizade eterna, de um paraíso que poderia ser construído aqui mesmo na Terra. A partir de então, a difusão do cristianismo ganhou força redobrada. Os apóstolos recobraram ânimo, a fé reviveceu, a mensagem se propagou a diversas regiões dentro e fora da Palestina. Muitas curas foram realizadas. É claro que nem tudo eram flores. A perseguição aos cristãos recrudesceu. Quanto aos apóstolos remanescentes, todos foram perseguidos e mortos pelo poderio de Roma e do Sinédrio, à exceção de João o Evangelista. Mesmo assim, todos eles se entregaram ao testemunho de amor, sofrendo as agruras do corpo, mas tendo a alma exultante das alegrias do céu. Todo esse cenário é também lição viva para o momento de agora. Vivemos dias de aflição. Aos nossos problemas individuais somam-se atribulações de ordem geral, como guerras, pandemias, desastres ecológicos, fome, miséria, violência, desigualdades. E, novamente, Jesus fala à nossa intimidade. Não se perturbe. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Quando Jesus fala assim, ele fundamenta a recomendação na necessidade de crermos em Deus e crermos nele. Vale dizer, quando depositamos a nossa confiança em Deus, que é o Pai soberanamente justo e bom, sabemos que as dificuldades do momento fazem parte de um programa maior de desenvolvimento espiritual. Esse olhar nos leva a encarar as dificuldades não como uma desgraça ou castigo divino, mas como uma dádiva capaz de promover o nosso crescimento espiritual e, por meio dele, a nossa própria felicidade. Uma vida sem lutas, provas e dificuldades nos levaria ao entorpecimento espiritual. Isso sim seria uma verdadeira desgraça. Afirma a espiritualidade. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como militar, e não aspireis a um repouso que enfraquecerá o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. A dor é o prelúdio da cura,
pois quando bem recebida e entendida em seus propósitos superiores, ela nos convida à renovação positiva das nossas atitudes, ao desenvolvimento dos nossos potenciais, muitas vezes adormecidos durante os períodos de céu azul e mar calmo. Quando adquirimos essa compreensão, entendemos que as leis da vida estão trabalhando pelo nosso melhor, ainda que para tanto precisem nos cutucar com alguma dificuldade. Nosso coração não mais se perturbará e teremos a serenidade necessária para não nos abalar e força suficiente para vencer nossos desafios. Como ensina o filósofo Epicteto, dificuldades mostram o caráter de uma pessoa. Por isso, quando um desafio te confronta, lembra que Deus está emparelhando com um parceiro de treino mais jovem, como faria um treinador físico. Por quê? Para se tornar um atleta olímpico, é preciso suar. Penso que ninguém tem um desafio melhor que eu, se ao menos tu o usares como um atleta usaria aquele parceiro de treino mais jovem. Pensemos nisso. Os problemas estão treinando os nossos potenciais para nos tornarmos atletas, mais capacitados perante a vida. Você percebe os ganhos que advirão com os treinamentos? Nesse instante, quero convidá-lo a orar comigo, a pedir forças para que você fique firme diante de suas lutas. Tenho certeza de que Jesus ouvirá as nossas preces e assim, mesmo estando no inverno de nossas lutas, anteveremos a chegada da primavera. E a prece. Senhor Jesus, venho ao seu encontro porque estou aflito com os problemas que batem à minha porta. O desespero se aproxima de mim, porém venho a encontrar a minha força e a minha esperança na sua companhia. Ajude-me a entender que, através das dificuldades, Deus está me aperfeiçoando, está me tornando mais sábio, forte e capaz. Cada problema está desenterrando os meus talentos. Cada dificuldade está puxando a melhor versão de mim. Cada tropeço está me fazendo mais humilde. Cada erro está me ensinando o caminho certo. Cada pessoa difícil está me ensinando a ser mais compreensivo, paciente e amoroso. Onde eu aprenderia tudo isso não fosse os obstáculos de cada dia? Só lhe peço que não me deixe desanimar ante as lições que preciso aprender. Sei que está ao meu lado, muitas vezes de forma silenciosa, como o professor que aguarda o aluno terminar a prova. Nunca está ausente de mim, sobretudo quando os problemas ensombram meu caminho. É nesses instantes que eu escuto a sua voz serena e melodiosa. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Muito bom, né? O que vocês acharam do texto? Interessante. Vai ter muita coisa aqui, né? Vai. Eu ainda li hoje de manhã no Evangelho exatamente essa passagem que você falou em relação ao soldado na guerra. Que é aquele que fica lá sem ir para a linha do front, né? Sem para a batalha, ele não ganha nada. Então, se ele ficar sentado, ele não tem promoção nenhuma. Então, ele quer ir de todo jeito para ele poder lutar, né? Ele quer ir para a batalha, né? Sim. Ele quer ir para a batalha, porque só indo em batalha ele vai, primeiro, treinar as suas habilidades e, segundo, ganhar a promoção que ele quer. Né? Promoção, é isso mesmo. exato. É. Então, vamos lá. Bom, não é de se estranhar, né, que a gente vive aí
em tempos de incerteza e aflição, não é verdade? Todos nós vemos aí o mundo como tá, e isso é verdade, né? E Jesus, no meio da, daquilo que eles vivenciavam nos momentos anteriores à crucificação dele, a tudo aquilo que ele ia passar, né? E os discípulos também, ele falou para que não se perturbasse o coração, né? E que a gente acreditar em Deus e acreditar em Jesus, né? Então a gente precisa colocar isso em prática também, né? Colocar a fé em Deus, a fé em Jesus e a fé de que tudo aquilo que acontece conosco está de acordo com aquilo que Jesus e que Deus quer, né? Então vamos às nossas perguntas? Podemos Bora. começar? Vamos lá. Vamos. Bom, cada vez mais, né, eu vou sempre reforçar isso. Pensemos em nós. Tira o foco do outro. O pensamento é em nós. Tá bom? Então, a primeira pergunta fácil de responder. Que crença limitante você carrega que impede seu crescimento pessoal e espiritual? Pensa Fácil. assim, pensa naqueles pensamentos de incapacidade, de indignidade. A gente precisa procurar, né, a origem disso em nas experiências passadas. E precisamos pensar também como que a gente vai reformular essas crenças para afirmações de confiança e progresso espiritual, né? Então respondam: qual crença limitante você carrega que impede seu crescimento pessoal e espiritual? Essa você disse que é a fácil. Essa é fácil. Eu acho que eu vou passar então hoje, porque Então, tchau, né? Eu vejo vocês na próxima então segunda. tchau, até amanhã. Crença limitante. Vocês têm alguma crença limitante? Então, profissionalmente, eu estudava para ser juíza, né? Eu tinha uma crença limitante estrondosa, porque as provas eram difíceis, mas eu tinha pavor em pensar em chegar na última fase, que era a prova oral. Pavor, pavor. Então, é aquilo que vocês sempre nos falaram. Por que a gente tem essa preocupação em relação ao outro? Era o medo de errar, era o ego, era o orgulho, era tudo isso, né? Não mudou muito, eu não passei na prova, né? Não sei, não mudou muito. As minhas crenças limitantes de lá para cá, tive realmente, elas permaneceram comigo durante muito tempo. Ainda trabalho várias delas. Agora, em relação à espiritualidade, eu sinto que eu tenho avançado um pouquinho em relação a, assim, que eu tinha aquela fé que falavam que eu era um bully de pouca fé. Mas hoje hoje eu acho que eu tenho uma fé assim pequenininha, mas eu já percebo que eu tenho. Antes eu nem isso eu sentia, não mesmo. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Alguém descobriu a sua crença limitante? Eu vou ajudar, tá bom? Vou ajudar um pouquinho. Alguém, vamos mirar numa coisa mais ligada a nós aqui. Alguém no caminho da espiritualidade falou assim: eu não vou fazer isso porque eu não me sinto capaz. Alguém falou isso? Sim. Sim, Não. Olha, eu dirijo o trabalho. Na semana que vem eu dirijo, porque eu não sei, eu vou ver como é que se faz as coisas, né? Porque você trabalha já 10 anos no trabalho lá, mas ainda não sabe como é que faz, né? Alguém teve essa crença limitante? sim. Agora não pode esquecer da. Oi, pode falar.
quando eu fazia o curso de médium, eu era isso em forma de gente. Eu achava que, né, que não ia dar conta, que não ia fazer, que era coisa da cabeça. Quando eu comecei a dirigir a sala também, eu falei, ai meu Deus, né? O que vão achar? O que vão falar? Será que se eu fizer do meu jeito vai ser diferente do outro? E aí vão criticar, né? Você fica aquela coisa que você acha que não é o momento. Mas se a gente for ficar esperando, se eu fosse ficar esperando um pouquinho mais, deixa eu mais um tempinho, mas isso não quer chegar, porque eu precisava da prática do negócio, né? Eu precisava da prática, da vivência ali, ó, como é que vai ser, né? Não tinha como ficar só na teoria. É isso aí. Não existe vivência espírita nos livros, né? Os livros te dão conhecimento, mas a vivência você tem que ter. Vivência é a prática mesmo. É. E assim, se a gente for esperar ficar perfeito para poder trabalhar, primeiro que não vai ficar perfeito nunca, né? E se ficasse, Sim. a gente não ia mais trabalhar aqui, a gente ia trabalhar no plano espiritual porque não precisava mais encarnar, concorda? Então a gente tem que fazer aquilo que a gente precisa fazer, né? Ou que a gente quer fazer, passando por cima das nossas crenças limitantes, né? Eu sempre digo que aquele que não tem medo não pode se dizer corajoso, porque corajoso é aquele que vence o seu próprio medo. Então, se você fala assim, eu não tenho medo dessas coisas, então por que não está fazendo, né? Segundo, se você fala assim, eu tenho medo, né, que é uma crença limitante, né? O que você precisa fazer? Raciocinar, né? Porque é só o raciocínio que vai te direcionar para onde que você tem que caminhar para sair dessa crença limitante, né? Então você raciocina, pensa se aquele medo faz sentido, se não faz sentido, né? E aí, no caso aí pegar o exemplo da Solange, né? Ela tinha medo de fazer a prova oral, né? Porque era uma pessoa que ia estar do outro lado, né? E aí nesse momento, e o que eu estou falando aqui parece muito simples, né? Falando, mas fazer é difícil. Mas nesse momento, o que a gente precisa fazer? Verifica, poxa, é uma pessoa, é um ser humano de carne e osso, tão imperfeito quanto eu. Quando eu morrer, vai para debaixo da terra que nem eu. Nasceu pelado que nem eu. Então, por que eu tenho medo? Né? É muito fácil falar isso. Né? Era o receio de enfrentar, né? É um auditório, né? Com todos os que estão prestando as provas, com todos os juízes da banca, é o medo de você passar vergonha, de rirem de você, é o orgulho, é o ego, é tudo isso, né? Então você falou, né? O que eu preciso fazer para vencer essa crença limitante, né? Então, se eu tenho uma crença limitante, eu preciso compreender o que fazer para evitar essa crença limitante, né? E aí cada um tem a sua resposta. Se duas pessoas tivessem na mesma situação que a Solange descreveu que aconteceu com ela, duas pessoas tiverem, elas teriam receitas diferentes para o mesmo problema. Por quê? São pessoas diferentes, experiências diferentes, vivências diferentes, e o medo às vezes vem de coisas diferentes. Então, não adianta, ninguém pode estabelecer uma receita para a gente vencer as nossas crenças limitantes. A gente pode ser ajudado, psicólogo, psicanalista, um amigo, sei lá, uma pessoa que vem de fora e fala palavras que faz a gente pensar, mas a ação é nossa, né? Tudo bem? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Então vamos lá, para a segunda. Que emoção difícil, tipo raiva, medo, tristeza, você costuma evitar? E aí, o que a gente quer dizer com isso, né? Observe
se você tende a reprimir ou negar esse sentimento. Pensa-se em como acolhê-lo com preces e autoacolhimento. Avalie o aprendizado que essa emoção traz. Então, nós estamos falando aqui, ó, deu 3 exemplos, mas tem vários, né? São sentimentos, vamos dizer assim, negativos, né? Raiva, medo e tristeza. A gente já teve discussões aqui em reuniões passadas, né? Há muito tempo atrás, quando a gente falava de raiva, né? E as pessoas falavam assim, não tenho raiva, né? Aí a gente começou a conversar, e aí, não, tá bom, eu tenho uma raivinha, né? Raiva é raiva, não tem maiúsculo nem minúsculo, né? Raiva é raiva. Então, pensando nisso, que emoção difícil você costuma evitar? Para mim, a raiva eu não consigo evitar. Quando ela vem por algum motivo, quando eu Ela te vejo, atropela. ela já Ela se te atropela. instalou. É o que eu estava Então, pensando em relação a isso. É difícil você controlar, porque como eu vim lá de longe, lá de Capela, bem rebelde, o meu espírito era muito revoltado. Ainda estou dominando ele, mas ainda acho que ainda tem muito latente dentro de mim essa raivinha. Eu estou me tornando uma pessoa um pouquinho melhor, mas como a Juliana disse, quando ela vem, é difícil controlar, porque ela já se instalou. eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje. Hoje foi aniversário da Forte Brás e eu fiz um bolo que todas as lojas fizeram, cada uma comprou, eu, como faço, eu fiz. Você comprou de você Levei um mesmo. bolo, eu levei um bolo enorme. Aí tem uma cliente que ela ganhou um bolo meu, ela nem sabia que era meu, era um bolo de fubá. Porque eu faço umas promoções assim, o cliente que mais comprar no dia, umas coisas assim. E ela virou para mim no outro dia e falou assim: Olha, não compra mais bolo naquele lugar, não. É muito ruim o bolo. Ele estava seco e colocou erva doce. Eu falei: Ah, fui eu que fiz, eu vou ter mais cuidado. E aquilo me deixou muito chateada, porque eu não Claro. fiz, eu fiz um bolo. Não era uma coisa ruim. Eu acho que ela não deve gostar de bolo de fubá, porque bolo de fubá é um bolo mais seco, né? Aham. Aí hoje ela chegou na loja e ela olhou assim e ela já foi pegando o bolo, porque estava lá para os clientes, para quem quisesse. Aí eu bati no ombro dela, falei assim: Esse aí tá molhadinho, hein? Olha aí. Ela falou: Esse aqui tá bom, onde você comprou? Eu falei: Fui eu que fiz. Ela falou: Ah, duvido que foi você. Gente, foi mais forte que eu. Me deu uma vontade de falar: Me dá esse pedaço que você não vai comer. Como que pode? Ai, Aí meu depois a Deus! minha vendedora falou assim: Juliana, você levou pro coração. Falei: Exatamente. Eu levei pro coração, estou errada. Isso não deveria me afetar. É dela. Ela é uma pessoa que não gosta das coisas e expõe de uma forma que acaba. Eu não deveria ter ficado magoada, porque eu sei do meu trabalho, eu sei o que eu faço. Então eu estava errada. E eu assumi. Falei, não, pessoal, eu estou errada mesmo. Ela não deveria ter me abalado. Você pegou o presente para você, né? Peguei e deu vontade de rasgar o presente. Pôs no chão e pisou em cima ainda, né? O presente. Ai, Ai, meu depois Deus. que faz, aí não adianta. Não adianta. Eu não fui mal educada com ela, nada, mas a forma, quem me conhece sabia que eu estava sendo irônica. Vamos brincar, vamos fazer um exercício junto com a Juliana, né? Vamos nos colocar na posição dela, que muitos de nós já passa por isso, né? Você faz as coisas com o maior carinho
e alguém vem e desdenha daquilo que você faz, né? E a gente sente essa raiva, mesmo que não expresse isso de nenhuma forma, né? A pergunta é: que aprendizado que essa emoção trouxe para a gente nesse momento? Que aprendizado? Porque tudo que acontece na nossa vida, nós podemos tirar aprendizados daquilo, né? Tudo, absolutamente tudo. Porque Deus não faz coisa que não tenha algum significativo ou algum objetivo, né? Então, que aprendizado que nós tiramos de um momento em que a gente fica com raiva por causa de uma situação dessa como a Juliana descreveu? Eu vou falar o que eu consegui sentir agora, porque lá na hora Uhum. eu não avaliei. É uma vaidade de querer que todo mundo elogie, que todo mundo goste, porque eu quero agradar. Só que ninguém agrada todo mundo. A Não, gente não tem como agradar todo mundo. Então vai ter gente que não gosta do meu bolo e eu tenho que trabalhar isso de uma forma positiva e não achar que tem que ser do jeito que eu acho que é. Então é uma vaidade que eu tenho que trabalhar. é que ninguém se compara a Jesus, né? Se Jesus não agradou todo mundo, imagina a gente se vai Imagina. agradar, né? Então, Sérgio, Verdade. Alguém, eu no lugar da Juliana, eu tô aqui ela falando e tudo, eu só pensando. Eu sou uma pessoa extremamente impulsiva, sabe? É, se a pessoa já fala assim, do jeito que falou com a Ju, é, eu era bem capaz de falar assim, olha, então não come não, tá? E depende muito também, Sérgio, do jeito que a pessoa fala, sabe? Porque aí eu entro na sintonia da pessoa e é uma coisa que eu não posso fazer, sabe? Então acho que isso realmente tem muito a ver com orgulho, né? a vaidade, Com vaidade, porque nossa, mexe muito comigo. É uma situação assim, a pessoa, eu tratar a pessoa bem e a pessoa ser assim, mal educada ou irônica ou, sabe, grosseira, aquilo me deixa assim que às vezes no serviço eu faço assim, como diz o outro, das tripas coração para não sair da linha, né? E depois eu fico remoendo aquilo, sabe? Até eu me acalmar. Depois eu me acalmo e tudo, eu vejo que eu não te... mas aquilo fica assim, sabe? Então, isso realmente é um orgulho, porque aquilo me desestabiliza, Sérgio. Eu acho Sabe? que é porque a gente espera do outro aquilo que você faz, né? Como Isso, você fica exatamente, que eu esperando um trata. retorno, aí você se sente É, é como se fosse uma ingratidão. Você é educado, você trata bem, e a pessoa isso, te responde de uma forma que te desagrada. Aí é né? expectativa, eu não poderia Não Exato. pode colocar criar. expectativa no outro. Isso, Exato. Eu Juliana, tenho que fazer de coração o meu melhor, bem feito. Não Aí, espera se o nada. outro não gostar, paciência. E não isso espera chama-se nada, né? caridade, Da pessoa. né? Isso chama-se também caridade, porque quando a gente sim, faz sem esperar retorno, é caridade, né? Então, nesse momento, a gente está sendo caridoso com a outra pessoa que tem direito à própria opinião, Sim. não é verdade? Mas o que acontece quando uma pessoa critica alguma coisa que a gente faz,
a gente se sente agredido. Essa é a palavra, a gente se É, sente agredido de alguma é, forma. E é. quando a gente se sente agredido, o que que a gente faz? Se defende. Reage. Né? Se defende de alguma forma. Tem uns que vão falar na cara, puxa o prato da mão e joga no lixo, né, para deixar a pessoa mais com tanta raiva quanto você ficou, né? Outros Faz vão como ficar eu, quietos, fui irônica. ou então outros vão ficar quietos e introspectar aquilo lá, e se acontece muitas vezes, ela acaba ficando doente. Não é verdade? Também é. É, Sérgio. Verdade. Fica mesmo, Sérgio. Quem Agora, pode, né? agora uma coisa que a Rita falou, no momento que as coisas acontecem, a gente não consegue pensar. Porque quem está tomando conta de nós naquele momento? É o nosso ego, é o nosso orgulho. E esses daí vão defender a gente até o último fio de cabelo. Então a gente não vai conseguir pensar que, não, você está tomando uma decisão, ou um pensamento, ou está tendo um sentimento errado. Não, embora às vezes você não faz, mas você quer que caia um raio na cabeça da pessoa, né? Começa a ventar lá fora, você fica até preocupado, né? Já que caiu o raio, você vai ficar com peso na consciência, mas você vai pensar dessa forma. Então você vai iniciar com esse sentimento de raiva, depois vai passar por um sentimento de arrependimento e de culpa. Não é verdade? Que vai dar no mesmo se você guardasse para si mesmo esse tipo de problema. Não é verdade? Então, a gente, no final das contas, o que a gente precisa fazer é pegar tudo isso que aconteceu conosco e falar assim, que aprendizado que eu vou ter com relação a isso? Novamente, não existe receita, não existe certo ou errado. Tem gente que vai falar assim, puxa vida, da próxima vez que eu fizer isso, né, fazer o bolo, fazer qualquer coisa para os outros, eu vou me programar para não me deixar envolver com nenhuma manifestação com relação àquilo que eu fiz. Por quê? Porque nesse momento eu já estou pensando também na soberba, né? Se alguém chega assim, nossa, que bolo delicioso. Fui eu que fiz, né? Uhum. Então, a gente precisa, sei lá, eu faria dessa forma, tá? Procurar, buscar, me preparar quando eu fizer novamente para não deixar que aquilo suba a minha cabeça ou que aquilo me afete negativamente de alguma forma, sabe? E vai trabalhando o sentimento, né? Por que que eu me defendo dessa forma? Por que que é, eu reajo dessa forma? E nós vamos buscar aquele sentimento que às vezes estão guardados lá desde a infância dentro da gente, ou desde a infância do espírito, né? Desde a infância dentro da gente que é, a gente era sempre criticado e a gente não levava desaforo para casa, né? Tudo bem? Eu já fiquei um pouco feliz, porque quando a minha vendedora falou, nossa, Ju, você levou para o coração, aquilo foi um puxão, uma corda. Realidade, né? Isso, e eu poderia, não, porque ter continuado, inclusive ter ficado brava com ela. Não, pelo contrário. Falei, nossa, com razão, tem toda razão. É um absurdo isso. Eu jamais poderia ter levado isso da primeira vez. É. E Então, eu já fiquei feliz vocês porque eu veem já consegui me policiar nesse sentido e me envergonhar. Veio o remorso, veio a culpa, veio tudo. Mas vem vocês veem mesmo. que Depois, quando interessante, a né? gente se culpa porque se deixou levar, né, pelo outro, né, pelo sentimento do outro. Mas vocês veem que interessante, né? Na escola de aprendizes da Aliança, a gente fala da reforma íntima e fala que a gente, ao fim do dia, deveria fazer uma análise, uma retrospectiva do dia, caçar esses momentos, né? E aí escrever na caderneta, né? Na caderneta pessoal, que é uma caderneta onde que você registra isso, as suas propostas de melhoria e tal. Mas como é importante a gente observar o nosso dia
Porque às vezes não é uma coisa tão grande, às vezes até passa desapercebida para a gente, mas acontece, todo dia acontece coisa. E a gente deixa passar tantas oportunidades de, de aprender com aquilo que a gente faz, como a gente reage, né? Então, que a gente possa colocar no nosso rotina diária, quando for dormir, por exemplo, reavaliar tudo aquilo que aconteceu no dia para poder compreender o que a gente pode fazer de diferente, né? Vamos lá. Terceira pergunta. Qual atitude sua de ontem você mudaria hoje para agir com mais amor próprio? Então, dá uma olhada se você tende a reprimir ou negar algum sentimento, se você consegue acolhê-lo. É isso aí. E pensar em como planejar, né, um gesto carinhoso consigo mesmo, né? Então a pergunta: qual a atitude sua de ontem você mudaria hoje para agir com mais amor próprio? Cri, 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 cri. Quando fala de amor próprio é uma coisa difícil, né? Porque a gente não pensa nisso, né? Hum. Eu acho Quantas que eu sou muito vezes, deficiente disso, Sérgio. quantas vezes a gente se culpou por coisa besta e se maltratou por isso, né? Quantas vezes a gente não se perdoou por algo que fez, pensou ou falou? Vocês conseguem lembrar alguma coisa assim? Ou nunca aconteceu com vocês? Acontece sempre. Então, Frequência. a nossa dificuldade de falar, de arranjar um exemplo, é porque a gente não, na hora que a gente faz as nossas reflexões diárias, a gente pensa no que os outros fizeram conosco. A gente nunca pensa naquilo que a gente fez com a gente mesmo. E a gente precisa arranjar tempo para isso. Porque a hora que a gente der para nós o amor que a gente precisa, a gente não vai mais depender dos outros. Quando alguém falar mal do teu bolo, Juliana, você vai ter tanto amor por si mesmo que vai falar assim: azar o dela, esse bolo tá uma delícia, tem quem goste, né? Então a gente precisa buscar esses momentos e, e tentar mudar eles a partir de hoje. Pegar esses momentos e trazer amor próprio. Eu me amo, sabe? Não é passar a mão na nossa cabeça, porque esse é o amor humano. É se amar como Jesus amava, né? Ou seja, compreender as dificuldades, aceitar as dificuldades, aceitar inclusive a dificuldade que a gente tem em lidar com as dificuldades, né? Porque senão a gente vai continuar falando o outro. A gente tem que falar da gente. A gente tem que buscar o amor por nós mesmos. Só quando a gente tiver esse amor pleno para nós mesmos, que a gente vai ter amor pleno para com os outros. Porque a gente não consegue dar para o outro aquilo que a gente não dá para a gente mesmo. Não é verdade? Então, alguém conseguiu lembrar de um, de alguma coisa que se mudaria hoje para agir com mais amor próprio? Muito difícil Eu me, isso, né? eu, me culpo muito, às vezes, por impaciência, sabe? Por não ter a paciência que deveria ter, né? Em falar mais paciente, nesse sentido.
eu acho que isso é que mais diariamente eu, eu culpo, né? Ai, você deveria ter sido mais paciente com aquela pessoa. Você deveria ter falado num tom mais baixo com aquela pessoa. Você, sabe? Seria isso, seria a paciência. E mais diretamente com uma pessoa. É. Usar, né, como as coisas são, né? A gente olha para a Rita e fala assim, como? A Rita não tem paciência? E Nossa, todo mundo Uma fala que eu sou tranquilidade. é. muito paciente. Eu estava pensando E nisso. Estava todo mundo tentando fala, imaginar você é você muito fazendo paciente. isso. Mas exatamente com uma pessoa que eu amo demais, eu, eu penso demais nisso, Sérgio. Eu acho que é alguma coisa que eu carrego lá de outras, porque eu amo demais essa pessoa, muito mesmo. Me dedico a ela, mas no falar, às vezes eu não tenho a paciência que eu acho que eu deveria. É assim, a pergunta aqui é o que que a gente faria para agir com mais amor próprio, né? Mas, Isso, é aí assim, o. isso Não, sim. seria... Aí Hã? o amor próprio que eu digo é o fato de eu não aceitar isso em mim. É uma Isso, falta de então, amor próprio, de eu não aceitar isso em mim, tá entendeu? Eu não e aí, aceito isso em mim. utilizando ao exemplo da Rita, é o que a gente faz com a gente mesmo. A gente não aceita aquilo que tem dentro de É, nós. E ter amor próprio é aceitar que está lá, né? Depois que você aceita que está lá, não, eu sou assim. Ou melhor falando, eu estou assim, né? Porque a nossa condição é de amor integral. Então, um dia a gente vai deixar de estar assim, né? Depois que a gente aceita e fala assim, tudo bem, aí a gente a gente começa a procurar os motivos, né? Então, geralmente, né, perder a paciência com outras pessoas, principalmente quando a gente ama, é que a gente espera que ela faça as coisas do jeito que a gente quer que ela faça, e não do jeito que ela é. Então, a gente, além de não aceitar que é impaciente, a gente não aceita o outro ser do jeito que ele é. Então, dentro daquilo que a gente está conversando aqui nessa pergunta, o que fazer para agir com mais amor próprio é se aceitar. Porque a hora que você se aceitar, você vai começar a aceitar o outro de uma forma mais tranquila. E aí não vai perder mais a paciência, né? Ou vai perder menos a paciência, né? Mas, novamente, a receita é cada um que tem que dar para si mesmo. E o que a gente fala aqui é, sei lá, uma vista do ponto com um ponto de vista de fora, né, daquilo que cada um vivencia, que às vezes pode ajudar, às vezes pode entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque realmente não faz sentido com aquilo que cada um vivencia. Mas, né, é o seguinte, presente a gente dá e não fica esperando o agradecimento, né, Juliana? Verdade. É por causa do bolo, isso aí, né, Juliana? É por causa do bolo, tá? Vamos lá. Outra pergunta. Como você descreve seu diálogo interno? Vocês conversam com vocês mesmos? Às vezes, o dia todo eu. Nossa, eu posso dizer que desde que começou o Pingo de Luz, o que eu mais faço é conversar comigo mesmo, sabe? Quando alguma coisa acontece que não é da forma como eu gostaria que acontecesse, quando, vamos dizer assim, quando eu estou em estado de equilíbrio, vamos dizer, né? Porque quando você está em desequilíbrio, qualquer coisinha que acontece, você responde na hora sem pensar, né?
Mas quando eu estou em estado de equilíbrio, a primeira coisa que eu pergunto para mim mesmo é: o que que isso significa para você? Né? E aí eu começo a raciocinar no que aconteceu e frequentemente eu chego à conclusão de que toda aquela reação que começava a entrar em ebulição dentro de mim não faz sentido nenhum. Então, o melhor que eu posso fazer é acalmar o meu coração, aceitar que eu senti aquela coisa e, assim, eu não vou reagir nessa direção. Respira fundo, conta até 10, isso faz uma meditação, simplesmente deixa para lá. Como é que vocês fazem? Às vezes, é, em casa, quando você convive, né, com os familiares, cada um tem um jeito, cada um tem uma organização, né? E às vezes chegava de manhã no café da manhã, parecia que tinha sido o café da manhã de 15, 20 pessoas, né? Aí eu já, né? Que ninguém ia lavar, que todo mundo já ia pro canto, pouco, não sobrava, né? E eu começava a fazer aquilo reclamando, com raiva, né? Além de ter que fazer, né? Eu ficava remoendo todas aquelas emoções ali. Aí com o tempo aquilo eu falei, não, peraí, deixa eu encarar de outra forma, né? Aí eu comecei a fazer um exercício que eu faço com todos os espaços da casa, assim, quando eu tô, né? Eu olho para o ambiente, aí eu penso, o que que eu posso fazer para transformar esse ambiente, para melhorar esse ambiente, né? Aí depois eu comecei a abençoar aquele ambiente. Olha, se você sujou uma louça, é porque você teve comida, É, né? Eu tenho uma cozinha né? Para usar, quando as pessoas não têm a cozinha, estou lavando esse banheiro aqui, estou abençoando esse banheiro, porque quantas pessoas, né? Eu tenho braço, perna, né? Agora que está meio capenga, né? Mas quando estou com a mas condição ainda tem. total, né? Ainda tem, né? Faço já meio capengando, mas eu faço. Aí eu comecei a abençoar aquele ambiente, porque eu ficava indignada, eu ficava com raiva, e assim, isso é uma conversa mental. Renata, pensa melhor, não é assim, não vai por essa emoção, abençoa esse ambiente, olha. E nossa, é uma conversa assim interminável, né? E aquilo começou. Aí, às vezes, eu já não reclamo mais quando tem a pia. Que agora, eu em casa de licença, a pia sobra para mim, né? E todo mundo sai para trabalhar e tudo, e a pia ficou lá, né? Então eu vou ficar em casa. Aí eu olho assim, aí eu já estou ajeitando a mesa, aí eu já estou fazendo uma coisa, pronto, aí eu olho para o ambiente e está totalmente diferente. E eu me sinto bem com aquilo, eu comecei a abençoar aquilo, né? Mas olha, foi um, foi uma batalha, né? De vez porque eu percebia que eu ficava falando mal, praguejando e reclamando, aquele discurso, aquele diálogo interno que não era legal. Agora eu já consigo fazer um pouquinho melhor. É isso aí. Sempre melhor. Alguém gostaria de falar do seu diálogo interno? Como é que você conversa consigo mesmo? Eu vou falar de uma coisa que eu tenho observado comigo mesma recentemente. Eu sempre fui, como a Rita, assim, uma pessoa muito impulsiva. Meu filho fala também que eu sou uma pessoa muito reativa. Mas, recentemente, mesmo em relação a ele, ele é a pessoa que mais me cutuca espiritualmente. Como esse meu filho é materialista, ele teve aqui esse final de semana, eu estava falando para ele, meu filho, uma situação que aconteceu familiar, eu falei assim, vai ver que isso aconteceu para essa tal pessoa, que ela está passando por um problema sério, para ela se ter uma motivação de vida, né? Deus fez que a coisa acontecesse para ela dar um chacoalhão, né? Porque às vezes a coisa acontece quando está muito parado, Deus revira para que a pessoa dê uma situação na vida dela. Nossa, você não tem noção do que eu ouvi. Mas ele falou, não é possível que o Deus faça isso com a pessoa. Onde já se viu? Precisa ser desse jeito. Eu falei, Rafael, mas está tudo certo, meu filho. É assim mesmo, para com isso, pelo amor de Deus. Aí eu fiquei olhando para a cara dele,
olhei para ele, eu falei, eu não vou discutir, porque eu falei, aí depois eu fiquei na minha conversa interna, falei, meu Deus, será que essa minha fé é muito cega, que eu não estou usando os argumentos corretos? Aí eu fiquei pensando, eu falei, não, é ele que não está no ponto certo de entender o que eu estou querendo dizer para ele. Eu falei, quer saber? Não vale a pena. Aí eu falei para ele assim, Rafael, você vai me dar muito trabalho mais tarde. Fiquei eu pensando, quando ele morrer, lá vou eu ter que buscar esse meu filho, seja onde for. Então, mas você vê só como funcionou a conversa interna? Você conversou Funcionou. internamente e você é, eliminou um ponto de atrito, né? Porque você Sim. percebeu que não ia levar a nada você entrar em atrito ou querer provar seu ponto de vista, né? Então é muito bom a gente ter essas conversas internas, porque conforme mais a gente vai conversando, mais você vai compreendendo como você é internamente, vai aceitando mais que você é daquela forma e vai dando menos valor para aquilo de negativo que as outras pessoas fazem ou falam para você. E você Pode falar, sabe que eu sigo muitas páginas no Instagram de espiritualidade. Volta e meia vem muitas mensagens. Eu sigo uma senhora que ela é de Brasília. Ela chama Maíse Braga. Não sei se vocês a Uhum. conhecem. Sim, E conheço. eu vi nesse final de semana ela falando assim sobre os espíritos de menos luz, né? Vamos dizer assim. Ela falou assim, eles são muito inteligentes. Eles são muito inteligentes, ela falou assim. Vocês pensam que eles estão na sua casa, eles vão procurar a pessoa certa para te provocar. Ela falou isso. Ele é o meu calcanhar de Aquiles, é impressionante. mas é isso mesmo, É. é isso mesmo. E a gente Ai, viu isso perfeitamente naquele livro que a gente estudou, o do Valério, né? Valério, do Valério, Né? exatamente. Aquele livro é impressionante como ele dá exemplos, né, de coisas que acontecem com a gente, não talvez com tamanha intensidade que acontecia naquela família, mas em menor intensidade acontece com a gente, né? Quantas coisas, quantas vezes a gente está ali no limite para sair do equilíbrio, aí bate na porta aquela vizinha que você não se dá bem. Já foi, acabou, você caiu no precipício, né? E é tudo orquestrado, né? Tudo orquestrado. Como eu disse, nada acontece se não for para nos ensinar. E nesse momento o que a gente precisa aprender é falar assim, eu não estou bem, eu estou para sair do meu equilíbrio. Quando a pessoa bate na porta, a primeira coisa que a gente tem que ver é Jesus ali, né? Falando assim, ó, eu pus essa daqui para ver se para te testar, vamos ver se você consegue resistir, né? É assim que a gente precisa fazer, é assim que eu faço, tá? É assim que eu tenho feito. Nem sempre funciona, porque às vezes a gente mergulha de cabeça na lama e fica lá nadando, que nem um bicho feio. Vamos lá. De que forma você cultiva a fé em Deus e em Jesus no dia a dia? Eu procuro não me Eu vou. preocupar. Oi? Desculpa, não Eu entendi. procuro não me preocupar. Porque aí eu sei que tudo vai acabar tendo o rumo certo. Então, eu procuro fazer o meu melhor, confiando de que tudo está certo. Depois que eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, melhorou muito a minha ansiedade, a minha. Às vezes eu ficava sem dormir por alguma coisa, hoje não mais. Por mais que eu tenha algum assunto para ser resolvido, ele vai ser resolvido na hora. Uma noite bem dormida, amanhã eu resolvo. Então, isso facilitou muito. Eu acho que isso é confiar e ter fé de que as coisas acontecem e não cruzar o braço, porque se você também, eu tenho fé, e aí É, eu não faço nada, aí as coisas não vão se resolver. É você saber, eu ter a certeza de que na hora certa eu vou saber como lidar com a situação.
É, no final das contas, né, é a fé em Deus e a fé em Jesus que te resgata do buraco que você pode cair quando você passa por um desafio, né? Então, todos aqui sabem, né, que eu descobri que eu tô com câncer no rim aí nessas últimas semanas, né? E a única coisa que me fez manter, assim, tá bom, então vou resolver isso daí, vou procurar resolver isso daí, é justamente a fé em Deus, a fé em Jesus, né? Porque eu sei que o que vai acontecer comigo é algo, nada mais, nada menos daquilo que eu preciso passar. E o bom resultado ou o mau resultado vai depender de como eu passar por aquilo. Então, essa fé, isso daí eu aprendi com os ensinamentos de Jesus, né? Então, essa fé de que Deus é justo, de que o que Jesus falou e nos ensinou é forte, é que me faz estar tão sereno agora, né? É, eu sempre falo, as pessoas ficam todas preocupadas quando vê isso. Como é que você está? Eu posso falar que eu estou bem emocionalmente, estou bem espiritualmente e estou bem fisicamente, porque eu descobri no exame de rotina, não estava sentindo dor nem nada, né? Tanto que pegou logo do início. Então, ter a fé, mas aquela fé verdadeira, né, que quando a coisa acontece, você consegue raciocinar e falar assim, não, tá bom, não é do jeito que eu quero, mas é do jeito que tem que ser, né? A Raíssa Zocal que fala bastante sobre isso, né? Tem uma meditação que ela fala com isso. Tudo está de acordo com o deveria estar, né? Então, é isso. A gente precisa ter fé e utilizar essa fé em nosso benefício, né? Porque ter aquela fé cega e que não raciocina é ruim, né? Porque você abaixa a cabeça para tudo ou então deixa, não, eu tenho fé em Deus que ele vai me salvar, né? Tá bom, ele vai te salvar, ele vai te dar recursos para você se salvar. Não é ele que vai te tirar do problema, é você que tem que sair do problema, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Quando eu recebi a notícia que eu fiquei fazendo uma cirurgia, né? Eu fiquei aí uns 2 Renata, anos, seu né? som está bem Peraí, baixinho. tá melhor? Tá. É que esse Melhorou. microfone está meio desencapado, né? Mas a gente vai. E o outro não está funcionando direito. Quando eu descobri, eu fiquei mais ou menos uns 2 anos aí, né, aguardando, né, uma solução. E muitas pessoas, assim, nos últimos 2 meses, quando a cirurgia foi marcada, era impressionante a quantidade de pessoas que viravam para mim, inclusive aqui na minha casa. Não tá nervosa? Não tá nervosa? Ah, não, 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 não é possível. Não tá nervosa? Não tô nervosa. E não fiquei nervosa. Em nenhum momento eu duvidei que daria certo, que o teria que acontecer ia acontecer, né? A minha vontade de ficar boa era tão grande, né? Porque a dor constante, tudo aquilo, né? Eu falei, não, pior não é de ficar, gente, né? Eu estou indo para uma situação que vai me trazer um benefício. Vai estar dando trabalhinhos, né? Mas vai me trazer benefício. E isso é fé. E as Isso é pessoas fé. ficavam meio que, tipo assim, cutucando no dia da cirurgia. No dia de manhã, eu internei 1 hora da tarde, né? De manhã, as pessoas aqui em casa. Ah, não, hoje você tá, né? Tipo assim, praticamente, eu acho que já iam fazer um bolão, né? Pra É ver assim, bolo. quando é que ela vai ficar nervosa? Eu falei, não. Ai, mas eu tô nervosa por você. Eu falei, então fica com o seu nervosismo que eu fico com minha calma, com a minha fé, né? E todo mundo fica meio que cutucando mesmo para saber até onde você vai, né? É, não é fácil. Não é fácil. E aí, voltando ao meu caso, né? É, a gente pode compreender, né? Como que as pessoas podem nos dar exemplo, né? Então, com relação a tudo aquilo que eu vou passar, eu tenho como exemplo a Valéria, né? Porque
A Valéria passou por coisas extremamente difíceis em termos físicos, né, e emocionais, né? E ela nunca reclamava, ela nunca reclamou, né? É, o câncer de rim é um câncer muito mais menos traumático de se cuidar, né? Então, eu falei assim, eu no mínimo tenho que ser igual a ela, né? Então, a gente se mira nas outras pessoas que vivem conosco, com os problemas que elas têm para que a gente aprenda também, né? Que a gente possa tirar exemplos bons para as nossas vidas, né? Eu tenho que ser Então, vamos lá. fragilizado. É, como seus desafios atuais podem ser vistos como oportunidade de crescimento? Ah, essa é boa. Agora não é para pensar no passado, é para pensar no aqui e agora. Como você, como seus desafios atuais podem ser vistos como oportunidade de crescimento? Eu preciso exercitar a minha paciência, o meu autocontrole, a minha empatia, o tempo todo. Então, é desafio assim constante. Tem dias que eu chego e falo, puxa, que bom, passei pelo teste de hoje. Tem dia que eu falo, ih, reprovei umas questões. Amanhã eu vou procurar acertar. E assim vai, é constante. E em casa, então, vixe, aí é melhor nem começar. Eu vou falar de mim de novo, né? Claro que eu vou falar disso porque é o que tá pegando mais agora, né? É, eu sempre eu sempre me achei uma pessoa, um vitimista, né? Então, a oportunidade que eu tenho agora é de não me fazer de vítima. É isso que eu acho. É isso que eu vou trabalhar direto. Alguém mais? O que eu trabalho agora é a É assim, procrastinação. mas como os desafios atuais podem ser vistos como oportunidade de crescimento? Para mim é trabalhar a minha compreensão, a desenvolver a tolerância, né, a paciência, me esforçar para e, e procurar assim me manter equilibrada. Em E com relação a isso, equilíbrio não tem a impulsividade. Quando a gente é, está equilibrada, não tem a impulsividade. em relação a esses desafios que você fala, eu posso falar em relação ao meu filho e até mesmo aqui o meu marido também. E eu tenho várias músicas agora que eu coloco no meu telefone. De manhã, quando eu acordo, eu começo a ouvir piano, coisa que eu não ouvia antigamente, jamais, que era música muito, muito calma para mim, imagina, né? Então eu não ouvia. Então eu tenho uma seleção, uma coletânea no meu telefone. Já estou fazendo café, já estou colocando uma musiquinha, já começo meu dia para evoluir. Aí eu falei para ele, vou colocar uma música. Não, essas músicas que você ouve eu não quero ouvir. Mas eu nem falei qual música eu ia pôr, porque eu sei que ele não gosta. E ele já me deu uma solapada. Quer dizer, então, esses são os desafios diários que a gente tem. A paciência que a gente tem que arrumar, o autocontrole também é um desafio diário mesmo, né? Essa transformação que a gente busca acaba, de certa forma, acho que incomodando as pessoas, né? As pessoas não querem que a gente saia da nossa do local onde a gente se encontrava, parece que até incomoda, eu não sei. Ele disse que não, você faz. Eu fui na casa do caminho. Por quê?
eu estava com problema de coluna, né? Que eu fiquei lá aquele mês de julho com ela, que eu não conseguia andar. Eu falei, eu acho que eu vou na Casa do Caminho. Vou até lá. Aí eu encontrei a presidente, que eu a conheço, ela assim, passa por uma consulta. Aí fui passar na consulta, aí eles me mandaram tomar 3 passes especiais, não sei o quê. E é de tarde, é rapidinho. Eu falei para ele assim, quer ir comigo? Vamos até lá tomar um passe. Não, não, vai você sozinha, eu não quero. Vai, faz você as suas coisas. Eu fico aqui no meu canto, falei, tá bom, então, né? Tudo bem. Mas é isso. É difícil, mas a gente vai tentar. Mas quem sabe uma hora a coisa acontece, né? Acho que ainda não chegou o momento dele, né? Despertar. Renata, eu vou te ajudar. Os seus desafios atuais, a oportunidade de crescimento é trabalhar a procrastinação, porque você tem lutado para não deixar para depois fazer a sua fisioterapia, não é verdade? É isso, gente. A gente vai olhando Verdade. os nossos desafios e buscando o que trabalhar com cada um deles, né? Vamos para o próximo aqui. Quando você se sentiu verdadeiramente acolhido por si mesmo? Eu acho que eu nunca me acolho. Eu, eu sempre me vejo essa pessoa assim, forte, né? Esse forte entre aspas, né? Então eu acho que eu nunca me acolho. Quando É, às vezes que eu fraquejo, que eu choramingo por alguma razão que eu esteja passando, é resolver comigo mesma, às vezes, a situação. e o gozado é que, assim, para mim a dificuldade é que quando eu tento acolher a mim mesmo, eu falo que eu estou ficando mole comigo mesmo e não quero mudar. É uma dificuldade. Vamos lá. O que você precisa perdoar em si mesmo para seguir adiante? Essa está junto com as crenças, né? Para mim Como não aqui eu já seria falei. nem. É, pode falar, senhor. Pode Não, pode falar, falar, já senhor. falei bastante, Rita. Não, para mim não seria nem assim perdoar. Seria me aceitar. É, Aceitar o jeito que eu sou mesmo. eu já falei aqui várias vezes do que já fiz para trás, que já me condenei, o que errei, mas é aquela coisa, errei, não faço mais, virei a página, então eu segui a minha vida, entendeu? E agora está caminhando. Enquanto assim a gente fica pensando, a coisa não evolui. Então, eu pus uma pedra lá, resolvi que aquilo, como vocês falaram tanto, né? Quem não erra? Todo mundo erra. Mas você errou novamente? Mudou o rumo da sua vida? Não errou mais? Tudo bem, então segue para frente e pronto. Então, isso acho que me ajudou bastante nesse sentido, porque eu vivenciava a culpa dos meus erros, do que eu fiz, porque fiz, mas aí aquela imaturidade espiritual, emocional, enfim, era uma coisa assim que eu tinha muitas coisas mal trabalhadas dentro de mim e que eu realmente eu acredito que eu tenha conseguido virar essa página para poder seguir, porque agora não tenho assim essa visitação constante que eu ia no meu passado e ficava toda hora voltando nele, sabe? E nem sente mais a dor que você sentia quando voltava ao passado. Você Ou, sabe? tá bom, vamos falar de uma forma diferente. Não sente mais a mesma dor que você sentia no passado.
vou te falar uma coisa só. Essa pergunta que você está me falando, aconteceu um fato exatamente em relação a isso, é que talvez não esteja totalmente curado. Eu já contei aqui Uhum, uma passagem que eu tive no passado, que meu marido faliu, e a gente se envolveu numa situação financeira muito complicada, e eu fiquei me perguntando para mim, para Deus, porque eu, tão corretinha, estava naquela situação. Então, eu vivenciei esse problema. E eu comentando com o Rafael esse final de semana, justamente por causa dessa situação, esse assunto veio à baila. E eu falei para ele, você lembra aquele assunto assim, assim? Daqui a pouco eu estava falando com ele sobre isso e me peguei emocionada falando no assunto. Falei, gente, isso não curou dentro de mim. Porque se isso me emocionou, é porque ainda tá ferido dentro de mim. Falei, Jesus, eu achei que isso daí estava já resolvido. Mas ainda eu acho que esse assunto ainda está pendente porque veio à tona e eu me emocionei. eu acho que assim, a questão do perdão é uma coisa bem delicada, né? Porque ninguém consegue perdoar da forma como Jesus perdoa, como Deus perdoa, né? A gente não consegue fazer isso. É importante a gente perceber que se com o tempo aquela dor ou aquela coisa que aconteceu, ela vai gerando menos tristeza na gente quando a gente se lembra, né? Isso demonstra que a gente está conseguindo colocar aquilo numa região do nosso pensamento, do nosso ser, daquelas coisas que servem somente agora como experiência, e não mais como algo que maltrate a nossa vida, né? Então, é normal. Não se culpe por você achar que já tinha superado, mas ainda não superou totalmente, porque separar totalmente ainda é uma coisa difícil para nós, tá? É muito difícil. Vamos lá. Qual passo prático você dará hoje para promover sua autotransformação? Alguém fala assim, não, eu vou, durante a noite, antes de dormir, eu vou pensar em tudo que a gente conversou hoje, isso vai fazer bem para mim. Fala isso para mim, só para eu me sentir bem, vai. Mas isso Essas, vai Mas é acontecer, de não precisa pensar ninguém mesmo, falar. né? Mas é de pensar mesmo. essas perguntas é você mesmo que elabora para nós ou é o editor do livro? Que são bem elaboradas, Não, né? sou eu mesmo, sou Olha, eu. Para a gente pensar, né? sim, bastante. Não só pensar, como às vezes se sentir meio impotente com relação a elas. Eu me sinto impotente. Eu me sinto Não, assim, por que que eu não consigo achar, encontrar uma coisa? Será que o véu está tão grande? Não que eu não tenha, mas eu não consigo identificar. As perguntas que você faz me dificultam a Compreensão, né? identificar os pontos, o que é o sentimento. e, Engraçado e isso. Mas esse, isso e também esse, acontece esse comigo, Jô. Isso também mas acontece acontece com todo comigo. Eu mundo. tenho dificuldade. Não se esqueçam, né? As perguntas são elaboradas por mim, né? Então, boa parte das respostas eu sei porque eu pensei nisso já há algum tempo, né? Então, para mim, às vezes, é por isso que é fácil falar. Então, assim, nossa, como o Sérgio falou, eu me dediquei, me debrucei nisso daqui, né? Mas, de qualquer forma, Juliana, não se sinta assim, não. Sabe por quê? Esse tipo de reunião, esse tipo de pergunta é justamente para estimular a gente a pensar nisso, porque a gente não é acostumado a fazer. Não. E conforme a gente vai sentindo essa dificuldade,
a gente vai começando a pensar mais frequentemente nessas coisas e aí a gente vai desatolando, né? Vai saindo daquele buraco, né? Para poder realmente se conhecer e se transformar. Porque a dificuldade que a gente tem em, em achar respostas para essas perguntas só mostra para a gente o quanto que a gente ainda precisa trabalhar no autoconhecimento. É Né? isso que eu ia falar. A E assim, gente, né? Assim, Eu me isso é conheço bem ruim? pouco, Não. Isso me é ruim? conheço bem Não, pouco. não é ruim. Se a gente está sendo desperto para poder trabalhar o autoconhecimento, isso é bom. Isso é bom, isso fortalece aquilo aonde a gente quer chegar. Porque só sabendo onde que a gente está, é que a gente sabe que direção que a gente precisa ir para chegar onde a gente quer. Né? Por exemplo, se eu solto alguém no meio do Oceano Atlântico e fala agora nada para a Terra, você não sabe para que direção que você vai. O que você precisa fazer? Você precisa conhecer o lugar onde que você está e falar assim, eu estou aqui, então eu preciso ir para aquela direção. Não é verdade? Então a gente precisa se conhecer para poder caminhar na direção certa da nossa transformação. E essas perguntas servem para isso. Não se sinta mal porque você não consegue você sabe que tem dentro de você, mas você não consegue encontrar respostas para as perguntas. Isso é para estimular você a pensar. E estimulando o pensamento vai ajudar a gente a pensar o tempo inteiro nessas propostas, entendeu? Então, se você está se sentindo assim, está fazendo efeito as perguntas, porque você vai chegar lá alguma hora, entendeu? total. Massa do bolo tá no forno. A O bolo gente já foi fica, você faz a batido, pergunta, eu já não sei colocou nem. a massa lá, tá, né? A gente olha, vai olhando assim, ai, não assou ainda. Né? Tá lá, solou. Aí você vai fazer outro bolo, né? A massa do bolo tá ali crescendo. Isso aí. Muito bom. Eu vou fazer a última pergunta. De que forma você convida Jesus a caminhar ao seu lado em seus desafios? Confiando nele. Mas como é que você convida ele para estar do seu lado? Porque confiar nele, muitas vezes, pode dar a percepção de que você joga nas mãos dele a, a responsabilidade de te ajudar a caminhar. Né? Na realidade, o que nós estamos falando é pedir para Jesus caminhar ao meu lado, né? E não pedir para ele fazer por mim, né? Então, por exemplo, no meu caso, né? À noite, quando eu vou dormir, eu não faço Pai Nosso, eu não faço nada disso. Simplesmente eu agradeço pelo dia, por tudo aquilo que eu tive, e aí eu vejo que eu estou mais precisando e peço para Jesus me ajudar, me dar força, me dar serenidade, me dar iluminação para encontrar as respostas que eu preciso. É assim que eu faço. É assim que eu peço para Jesus caminhar ao meu lado, entendeu? Eu nunca peço para Jesus para me tirar de determinada situação ou para evitar que aconteça tal problema. Eu nunca pedi para Jesus, por exemplo, para que tirasse o meu câncer, e sim que me desse o suporte necessário para que eu pudesse vencer a distância, o desafio. Né? Então, é assim que eu peço para Jesus caminhar ao meu lado. Esteja comigo, porque eu vou caminhar e se eu fraquejar, você me ajuda. Entendeu? E vocês, como é que vocês fazem? Eu peço também, vai comigo, me ajuda. Tipo, semana passada, quando fui na fisioterapia, a fisioterapeuta falou para mim assim: o que que tá te incomodando? Aí eu falei: tá incomodando esse balanço que eu tô andando, tá mancando ainda. Então eu tenho um exercício bom. Aí ele falou assim: fica em pé, só numa perna, e a outra dobra para trás, assim, do joelho, né? Aí eu, não vou ficar. Aí, vamos, 5 segundos em cada perna. Óbvio, né? Você tomba, né? Principalmente na perna operada, quando tem que operar, né? Apoiar, você tomba. Então eu falei, não, Maria, não vou fazer isso. Eu vou acabar. Não, você vai fazer no lugar que você tem apoio. Na hora que você tombar, você vai segurar. Tá bom.
Aí saí com aquilo com a cabeça, tipo, toda vez que eu vou fazer esse exercício, eu peço para Jesus me segurar, sabe? Aí ontem eu consegui fazer todinho sem tombar. Daí eu fiquei, principalmente na perna operada, sabe? Você tem que segurar 5 segundos. Não é 1, 2, 3, 4, 5, não é 1, 2, né? Pausada, aí eu consegui, né? Aí eu falei, nossa, consegui. Aí eu fiquei com essa criança, né? Eu fui falar para o Ricardo, Ricardo, eu consegui fazer, olha o que eu já consigo fazer, né? Tipo, toda vez que eu ia, dos mais difíceis que tem, desafiadores mesmo. Aí eu, Jesus, ai, segura aí um pouquinho, vai, tá aqui comigo, sabe? Essa coisa assim, bem de pequenos passos, sabe? Porque eu sei quanto é importante eu ter esse equilíbrio de novo, né? Para poder voltar a andar, ter minha vida normal, né? E é essas coisas bem simples, né? Ai, me ajuda a não reclamar. Segura minha boca, não deixa eu xingar, né? Não deixa me envolver nos palavrões, né? Então, sabe, essas coisas bem simples mesmo do dia a dia. É, Eu vou falar de mim. Eu pedi, isso. assim, esses últimos tempos, para trabalhar de final de semana. Eu digo que os meus finais de semana têm nome e sobrenome. A gente está fazendo plantão de final de semana para a gente poder viajar bastante. Então, aí meu marido vai comigo, né? Ele está aposentado. Aí, final de semana é perrengue, gente. É muita coisa que sai, coisas ruins. Nunca tem coisa boa, raramente tem alguma coisa de bom, sempre coisa ruim. E lugares péssimos. Mas assim, aí eu peguei, eu falei, bom, eu pedi, né? Então, eu sei o que eu vou passar. Eu pedi. Mas eu falo exatamente isso como o Sérgio falou. Eu falei, Senhor, eu sei que eu tenho que ir. Seja lá o que for que venha para mim, me protege. E me dá proteção para que eu possa fazer o serviço. Eu não sei o que é que vem, mas o que tiver que vir, só me dá proteção. E, graças a Deus, os plantões têm sido assim, vem as coisas sérias que eu tenho que ir com polícia mais de uma vez, que eu tenho que resolver, tirar o marido de dentro de casa, mas tudo é resolvido de forma, graças a Deus, assim, segura. Mesmo quando eu não estou com policiamento, os lugares que eu vou também, graças a Deus, tem sido seguro. Então, isso já é uma grande coisa para mim, né? Porque eu me coloco em situações, locais de risco, né? É verdade. Bom, gente, vamos encerrar? Vamos. Você quer fazer encerramento, Juliana? Posso Bem fazer. simples. Então vamos lá. Ok. Ai, vamos deixando sair de nossos corações toda a alegria, toda o bom papo que tivemos hoje, as trocas, e vamos formar uma luz bem brilhante, multicolorida, que se une e envolve todo o nosso planeta. Essa vibração vai a todos aqueles irmãos nossos que necessitam da fé, da esperança, do auxílio, da resignação, da aceitação. Que essa vibração seja usada pelas equipes espirituais para todos aqueles que são irmãos nossos. Vamos vibrar pelo nosso país, especificamente, para que ele tenha a proteção e que todos os lares possam ter os ensinamentos do Cristo. Se cada um de nós fizesse ao outro aquilo que gostaria de receber, tudo seria diferente. Vamos vibrar
por todos aqueles que estão no plano espiritual. Vamos vibrar pelo Hospital Santa Cruz, pelos nossos amigos, mentores, e vamos agradecer por estarmos reunidos aqui na noite de hoje. E segunda-feira que vem possamos novamente trocarmos. E o principal, que essas reflexões sirvam para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso autoconhecimento. E assim agradecemos a Jesus, a Maria, ao Pai, com a oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.